Com 2 produtos, a gente trouxe 3 milhões de dólares em lucro para a empresa. Com uma ação de 20 dias. Para o agro, uma ação de 20 dias é muito rápido. Tem uma pesquisa que a McKinsey fez. Ela viu numa jornada de dados de 0 a 100. Quanto que as empresas no mundo, elas estavam diante dessa jornada. E um benchmarking global é uma nota de 78. E quando a gente olha para os países na América do Sul, é tudo abaixo de 60. O Brasil, por exemplo, recebeu uma nota 58. Esse é um estudo de 2020. O agro ele é super importante para o Brasil. Isso não tem como negar. Só que, no mesmo lado que ele é importante, ele caminha a passos lentos nessa jornada de dados e de IA, de o que quer que seja. Estamos aqui com notícias fresquinhas sobre a economia brasileira no primeiro trimestre de 2025. Chuta aí qual foi o setor que impulsionou o crescimento da economia brasileira no primeiro tri de 2025. Esse tá na ponta da língua. O Brasil é? Agro. Exatamente. E para esse episódio agrícola, estamos aqui para mais um Pricing Cast. Para falar com a gente hoje, temos um convidado muito especial. Digamos que nós três temos uma coisa em comum. Putz, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu já sei. Parker. Trabalhamos na mesma empresa. Exatamente. E Olha então, Parker unindo criador e criaturas. Criaturas. Hoje é literalmente criaturas. Ele também é uma criatura sua? Ele também é uma criatura minha. Ele vai contar essa história então tá direitinho, bom, então porque eu o sequestrei de uma outra área da companhia. Então, mas eu sou sua primeira criatura, né? Você é. Gente. Vai ver depois. Eu me sinto o vampiro que vai mordendo as pessoas em pricing, vai trazendo elas para o nosso mundo. Se você aí foi uma dessas pessoas, pode deixar seu comentário carinhoso aqui pra gente, eu vou ficar muito feliz. Mas para falar de agro, o que tem a ver Parker com agro? Tem tudo a ver, mas na realidade ele desenvolveu carreira em outras empresas também. E ele teve uma característica muito importante. Apesar dele ser uma pessoa extremamente talentosa com pricing, ele é uma pessoa que tem um conhecimento de dados muito forte, mas sempre teve uma cultura de dados muito forte. Isso é ótimo. Mas eu vou deixar que ele se apresente, porque ele pode fazer isso com muito mais garbo e elegância do que eu. Seja bem-vindo, Márcio Girafa. Aê! Bem-vindo, Girafa! Mais conhecido por Girafa, nada a ver com a cadeia de restaurantes, antes que alguém aí, engraçadinho, pergunte. Cobre royalties? Não, não tem nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. O sobrenome é o mesmo, não tem a ver. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui no meio dos Jurassic Pricing. Isso aí. Falar assim. Eu também comecei com Pricing aí há quase 20 anos, numa empresa chamada Parker Hannifin. Então, Wilson, muito obrigado aí por essa chance de me abrir esse mundo Pricing. E dentro da minha jornada, aí, contando um pouquinho sobre mim brevemente, na Parker, quando eu entro na área de Pricing, eu fico na área de Pricing durante uns 6 anos. Não, conta um pouquinho antes, como é que você foi sequestrado? Então vamos lá. Ele entrou na Seals? Na Seals Division. Eu comecei na área de Lean. Era uma área de fábrica, chão de fábrica. Eu sou engenheiro de controle de automação. Mais um engenheiro. Mais um engenheiro que caiu no Pricing. E aí eu fiquei quase 2 anos no Pricing. Nesse meio tempo eu fiz um Kaizen com área do Wilson ali, Pricing, vendas, etc. E nesse Kaizen a gente tinha uma entrega que era um banco de dados. Um banco de dados em Axis. Na empresa ninguém sabia mexer muito bem. Até então era só Excel. Não é que ele não sabia, só ele sabia. Mas, enfim. Era algo novo, né? Na época, né? Tô falando, sei lá, de 20 e poucos anos atrás. Nossa. Foi quando o Pricing entrou na minha vida. E aí, nesse projeto, a gente fez essa entrega desse banco de dados. E o Wilson gostou muito. Ele olhou assim e falou, rapaz, eu tô precisando de alguém exatamente assim, com dados para mexer com Price. E aí, simplesmente, né? Arrebatou. Eu lá da fábrica, tava no outro andar. Eu subi as escadas, fui trabalhar com Price e aí que começa a minha vida no Price. Cheguei lá, não tinha ninguém, peguei ele. Vai você mesmo. Então é isso aí que eu conheci, o Wilson me trouxe para Pricing. E nesses 20 anos aí de Pricing, eu trabalhei na Parker em Pricing durante 6 anos. E assumo muito cedo a área de Pricing, um time ali. Eu com 22, 23 anos eu já era o líder da área de Pricing. Com pessoas ali de 30 e poucos anos dentro da equipe, já começar com gestão de pessoas muito cedo. E aí eu saio, vou para uma trading. Era uma empresa, era uma holding, na verdade. Tinha 4 empresas nesse grupo.
Então tinha a trading propriamente dita, tinha a área de vendas de máquinas agrícolas. Então eu já começo a colocar um pezinho um pouco aí no agro. Tinha uma parte de fretes e de galpão. Então você tem que fazer price ali de metro cúbico. Nossa, é bem desafiador. É uma loucura. E pessoas. Alocação de pessoas. Então, ramo nada a ver. De mão de obra mesmo. De mão de obra, alocação de mão de obra. E aí fico nessa empresa 2 anos, depois eu entro no agro de vez, lá na Syngenta. E na Syngenta eu entro no pricing, fico durante uns 10 anos lá na Syngenta. Uau! 5 anos no pricing e depois 5 anos no BI. Dentro dessa minha jornada no pricing, eu fico 2 anos mexendo ali com mais o pricing dia a dia, as listas e tudo mais, os sistemas. E aí nos últimos 2 anos e meio que eu estou no pricing, eu recebo um desafio para criar uma área de dados voltadas no pricing. E aí junta o útil ao agradável, né? A minha paixão pelo pricing com o meu know-how por dados. E aí a gente começa a desenvolver essa área de dados. E dá tão certo, começa a ser tão bom, que aí eu recebo um convite para expandir essa área de dados para toda a empresa. Então eu vou para o time de BI, né, de Business Intelligence, ainda numa estrutura dentro do marketing, porém com o escopo de ajudar nessa área de dados, marketing, vendas, supply, meio que um prestador RH, de serviço, né? Exatamente. E aí fico durante mais 5 anos nessa jornada de dados, então aí sim, muito mais fundo com modelos estatísticos e tudo mais, banco de dados, aí já não era mais o Axis, né? Já era um pouco já mais deu uma novo. melhoradinha. O Pokémon já tinha dado uma evoluída. E aí, nos últimos 2 anos, eu aceito um desafio de estruturar o pricing de outra empresa no agro chamada Sumitomo Chemical. Então, onde eu estou, meu emprego atual há 2 anos. Então, assim, de agro, tenho aí 13 anos de agro negócio. Esse é um pouco da minha história aí. Muito, muito legal. E nesse teu desafio atual, Girafa, a Sumitomo, ela fabrica fertilizantes, produtos químicos voltados para o agro, é isso? São produtos químicos, a gente chama de crop protection. Então é aquilo que protege e defende a planta, seja contra fungos, contra insetos, contra ervas daninhas. E também tem uma parte de produtos biológicos muito fortes. Então que são, né, hormônios para a planta, micorrizas, que é o que vai debaixo da terra, assim, raízes e tudo mais. Então é nesse segmento que a empresa atua hoje. E a Syngenta, ela vende semente, o negócio dela é semente, né? Também tem sementes. Eu atuava também na área de crop protection, então é a mesma coisa do que a Sumitomo. Tá. Então é que a Syngenta, ela tem outras frentes, ela é bem, bem grande. Tá? E, bom, você trabalhou numa indústria, né, que foi onde nasceu. Depois você foi para um ramo, vamos dizer, logístico, né, onde você tinha outras complexidades de precificação. E depois você foi para o agro. Observando as características dessas 3 empresas por onde você passou e analisando também a linha do tempo, como que você acha que a cultura de dados evoluiu nesse tempo? Né? Porque lá atrás, quando a gente fala lá no comecinho, os dados tinham que ser meio que escavados, né? Porque praticamente não tinha informação. E agora hoje, o sentimento que tem é que não é que a gente não tenha informação, mas a gente precisa ter a estrutura para poder utilizar esse conhecimento. Como é que você enxerga essa evolução da disponibilidade dos dados versus a maneira que a gente trabalha esses dados hoje nas empresas para converter em resultado? Excelente pergunta, Wilson. O que eu vejo, tá? Até olhando um pouquinho sobre grandes indústrias, grandes empresas que olham para essa jornada de dados. Por exemplo, a Gartner. A Gartner, ela quebra em 4 grandes frentes, assim, para dados, e eu colocaria até uma 5ª, que é um passo antes. Que para mim, assim, um passo inicial, a gente tem que entender se a empresa está numa parte de foundation, da fundação dos dados, né? Estruturar os dados, os processos, ter tudo em um único lugar. Porque não adianta você ir para qualquer uma dos 4 modos ou dos 4 jeitões que a Gartner coloca, se você não tem um banco de dados, se você não tem as informações ali acessível. Se você não tem dados de qualidade, né? Dados de qualidade limpos, que você possa confiar. Então, para mim, acho que esse é um grande ponto. Entender se a empresa onde você está nesse momento. E aí a gente, né, depois desse momento, aí sim eu entendo que entre os 4 momentos ali da Gartner que fazem bastante sentido. Primeiro que é o momento descritivo. Então é você olhar para os seus dados históricos, aí sim, eles limpos,
ok, certos, corretos, para você entender o que houve, aconteceu baseado no seu histórico. Depois disso, a gente entra no modelo que é o diagnóstico, que é por que isso aconteceu. Ok. Né? Que aí sim, você vai entender o que e também o porquê que aconteceu. Depois desse ponto, entra no modelo preditivo. Que aí já passa um pouquinho a escala, que é falar o seguinte, beleza, eu já sei o que e por quê, mas o que pode acontecer? Aí você já começa a trabalhar assim com modelos estatísticos, começar com IA, começa a entrar um pouco mais nesse mundo para você prever e predizer o que pode acontecer. E aí o último nível, que é o prescritivo, que aí sim beleza, diante disso, o que pode acontecer, como isso pode acontecer. Aí você abre os cenários e abre o leque. Então, assim, isso daqui é um pouco dessa jornada de dados e pela experiência das empresas que eu passei, de vários amigos, não só no agro, tá? Tô falando aqui de uma maneira mais ampla. Poucas empresas estão nesses últimos níveis. A maioria está nos níveis iniciais, inclusive até naquele nível primeiro, que é de juntar os dados. Inclusive até tem uma pesquisa que a McKinsey fez, de uma maneira global. Ela viu numa jornada de dados de 0 a 100. Quanto que as empresas no mundo, elas estavam diante dessa jornada. E um benchmarking global é uma nota de 78. Então, de 0 a 100. As empresas global, benchmark global é de 78. E quando a gente olha para os países na América do Sul, é tudo abaixo de 60. O Brasil, por exemplo, recebeu uma nota 58. Esse é um estudo de 2020. Nossa, que interessante. Então, assim, é um pouco para a gente entender como que o Brasil tá, como que nós estamos e o que a gente tem que esperar para o nosso mercado de trabalho. Eu não sei se foi no mesmo ano, se foi no ano seguinte, a Capra, ela fez uma pesquisa mais a fundo somente no Brasil, com as empresas do Brasil. Ela dividiu também em 5 níveis, mais no sentido da empresa ser ou não data-driven. Então, eles colocaram os nomes lá, né? Data Negation, Data Curious, Data Try. Negation é ótimo. Data Negation. É ótimo. Falar um pouquinho. Data Negation é quando a empresa nega. Assim, não trabalho e não quero com dado. Gente, por incrível que do pareça, céu. 15% das empresas no Brasil estão nesse nível. De data negation? Tipo, qualquer segmento, geral, né? Não quero saber de nada. Eu não quero ver número nenhum, isso. Essa é a conversa. É isso aí. Meu Deus do céu. Faz o que eu tô mandando. Eu não consigo conceber um negócio desse, mas ok. Aí são as pesquisas, mas Sim. é legal. O segundo nível, Data Curious, que é o seguinte, eu sou um curioso de dados, mas eu não uso, não quero usar. 50%. Nossa, é muito. Estou falando que 65% das empresas estão nesses 2 primeiros níveis. O nível do meu, que é o Data Try. Eu gosto de dados e às vezes eu uso para tirar um pouquinho essa questão do feeling. Mas ainda para mim o feeling é muito importante. Aqui tem mais 20% das empresas. Então, estou falando que 85% das empresas estão nos 3 primeiros níveis. Entendi. E aí, só os outros 15%, que aí você vai, né, é data safety, data driven, literalmente. Então, 15% das empresas, das indústrias no Brasil estão nesses 2 últimos níveis. É bem legal essa pesquisa, sim, né, e sobre essa Depois perspectiva... Se você puder compartilhar, a gente coloca no descritivo do episódio. Mas eu estava pensando aqui, então a nota de 50 e pouco não tá tão ruim, né? Se tá nessa situação tosca aí que ele falou... Nossa, mas estão sendo até bonzinho. Quem fica na média é medíocre. Pelo amor de Deus, podia estar pior. Podia estar 85% tá nos 3 primeiros estágios. E usando a utilização desses dados, né? Porque vamos lá, tem a galera que realmente utiliza, né? Uma pequena parcela, mas realmente utiliza. De que maneira você vê que hoje, e principalmente entrando no segmento específico do agro, o que isso está convertendo na ponta? Quero dizer assim, que tipo de melhoria você acha que a cultura de dados está trazendo, notadamente, porque o agro a gente vê que ele está crescendo a largos passos, né? Sim. E você não cresce a largos passos se você não tiver estruturado, o crescimento não é sustentável, que eu quero dizer. Exato. Então, como que você percebe que a cultura de dados e principalmente a utilização desses dados em ferramentas ou em execução está colaborando para esse resultado bacana que o agro está trazendo? Então, acho que aqui a gente divide em 2 grandes frentes, tá? Primeiro o agro ele é super importante para o Brasil, isso não tem como negar. Só que, no mesmo lado que ele é importante,
ele caminha a passos lentos nessa jornada de dados e de IA, de o que quer que seja. Porque De forma geral, né, Girafa? Quando você olha toda a cadeia do agro, Exato. desde a semente, bom, enfim, quem fornece semente até seed protection, que é o caso da sua empresa atual, até, enfim, máquinas, Exato. maquinário, enfim, toda essa cadeia. E não é só para aí, você também tem uma área de, além de máquinas, uma área de serviços, uma área de bancos, área de linha de crédito. Hoje é um desafio muito grande para o agro. Então você vai vendo a cadeia como um todo, e aí você tem, né, indústrias que estão nessa cadeia, e você tem os canais de vendas, né, que são os pontos de venda ali que vão chegar até o cliente final. O produtor. O produtor. Então, assim, é uma cadeia que demanda muito e ela é muito, como eu falei, passos lentos ainda. Por mais que a indústria às vezes se mexa um pouco mais rápido nesse sentido, tem algumas grandes companhias agrícolas que são assim, extremamente enormes, elas têm esses pontos bastante avançados, mas ainda boa parte do país, no termo agro, ele ainda está em passos muito lentos, assim, porque você tem interior de alguns estados que ainda, assim, male você tem internet, sabe? Então, assim... É a realidade, né? É a realidade. O Brasil é muito carvão. Pesquisa, eu fico imaginando aqui, né, quem é do segmento agro e está escutando a gente, e é do pricing, né? A carência, de repente, de insumos, de trabalho no pricing, né? De pesquisas, de informação até pública mesmo, né? E, enfim, como é que é isso? Como é que você veio trabalhando isso e sendo uma pessoa super orientada por dados dentro de um mercado difícil de coleta de informação, imagino, sobretudo externa, né? E cruzando com outras variáveis, enfim. E foi aí que dá um grande choque, assim, porque quando você cai num segmento onde você depara com um pricing desse nível, não é só dados, não é só isso. E aí eu sempre brinco que qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que olhar em 3 perspectivas: processos, sistemas e pessoas. E aí quando a gente parte para dados, muito processo e sistemas está na nossa mão. Quando a gente vai para o pilar pessoas, é o maior desafio que a gente encontra. Isso eu não estou falando só do agro, não é em todo lugar, todo segmento. E principalmente no agro, quando você vai para locais, assim, por exemplo, que tem pouca infraestrutura e tudo mais, o lado pessoas ele é muito mais importante para você implementar uma cultura de price ou qualquer outra cultura do que propriamente um sistema, dados e fatos. Às vezes eu vou contar um caso aqui que foi de um projeto com IA que a gente fez com modelos estatísticos. A empresa tinha uma demanda de aumentar o market share em determinada local do país. E a gente identificou da Gartner lá o porquê que a gente estava perdendo. A gente estava perdendo muito cliente. Não muito cliente que comprava e é cliente final, né? Agricultor que comprava das nossas revendas estava deixando de comprar. Então a gente pegou esse caso e fizemos um modelo estatístico de churn. Então, churn de cliente baseado com as bibliotecas, se isso foi em Python, então o RFM, né, Recurrency, Frequency e Monetary. Então, baseado nesses 3, a gente rodou todo o modelo estatístico para entender qual era o nível de churn que a gente tinha naquela população, daquele local. E foi fantástico. E aí, diante desse fato, aí a gente começou a partir, beleza, como que eu mudo essa régua? Como que eu posso mudar esse cenário? Então, a gente juntou um time de acessos, e de novo, o Price nunca trabalha sozinho, né? A gente trouxe o time de acesso para essa conversa para identificar desses clientes que estavam com alta probabilidade de churn, qual que era a jornada do cliente. Cada cliente tem a sua jornada, tem o seu momento. E aí a gente colocou através de ações para cada um desses públicos dentro dessa jornada, através de vouchers, através de incentivos, através de campanhas, a gente conseguiu com 2 produtos, a gente trouxe $3 milhões em lucro para a empresa. Nossa! Com uma ação de 20 dias. E quando a gente fala assim, pro agro, uma ação de 20 dias é muito rápido. Não, geralmente, imagino que seja um relâmpago. Né? Geralmente o ciclo do agro, a gente está falando de safras, meses, 8, 10 meses, 1 ano. Então é um outro ponto assim que eu olho pro agro, que é diferente de você pegar o mercado de varejo
e você tem ali giros todos os dias, todos os meses. Você consegue fazer modelo ABC muito rápido. Você consegue ter, né, você testa, acerta, erra, ajusta e no mês que vem você já está com o modelo pronto. No agro isso demora anos. Porque para você ter uma base histórica de quão é isso que eu tô pensando aqui. frequente é essa compra... Você tem que esperar as safras, né? Sim. Eu ia até te perguntar isso, porque eu tô anotando várias coisinhas aqui que você vai falando, eu vou pensando, né? Que do ciclo que você comentou. Primeiro, antes de falar do ciclo, essa ação especificamente... Não, até antes disso que eu vou falar. Antes do antes. Eu acho que um ponto muito bacana que você trouxe, que eu queria, na verdade, reforçar, que às vezes é tabu, né, Wilson? O ciclo é muito longo, então a gente vai demorar para ter resultados de ação que a gente faça em precificação no agro de ter retorno. Vocês acabaram de escutar um case aqui do Girafa, que tem uma baita experiência com precificação no agro, com uma ação bastante focada, né, bastante direcionada, conseguiu trazer resultado no curto prazo, no curtíssimo, né, falando de agro em 20 dias. Então, primeira coisa, não tem essa história de que precisa, né, desse ciclo todo longo. Então, acho que isso desmistifica um monte de coisa. Esse é o ponto do reforço. E nesse caso dessa ação especificamente, você comentou que você fez um estudo para entender esse nível de frequência lá do agricultor que está indo na tua revenda. Explica um pouquinho dessa canalidade, dessa cadeia, e como é que você tem acesso à informação do sellout dessa tua revenda para entender o comportamento do teu agricultor lá na ponta? Sim. Como é que é isso? Como é que é esse GTM, assim, vamos falar assim? Hoje, se a gente falar dos clientes, né, do agro, a gente tem grandes como companhias agrícolas que são acessadas diretamente pelas indústrias. Certo. Aí a gente tem uma outra camada de grandes clientes, não chegam a ser como... E assim, quando eu falo companhias agrícolas, estou falando de áreas tão grandes, que para você ir de um lugar para o outro, assim, é só de avião. Você tem Entendi. ideia. São grandes áreas plantadas. Grandes áreas muito... do tamanho do estado de São Paulo, por exemplo. Nossa, gente. Tem gente que tem muita terra. Tá, imagina. Então, assim, são caras muito grandes. Culturas, sei lá, culturas de soja, café... Algodão. Algodão são os maiores. Legal. E eles têm, tanto para você ter ideia, como é tão grande, eles têm que ter dentro da folha deles, lá de pagamento, padre, pastor... Nossa, banco, é uma comunidade. Banqueiro. Então, você tem que ter toda uma infraestrutura na sua comunidade. Fazenda para você poder atender as pessoas que trabalham na fazenda. Então, assim, é uma loucura. Loucura. Aí você tem outros grandes clientes que têm muita terra, mas eles não chegam a ser tão grandes quanto uma companhia agrícola, mas eles são acessados diretamente pela indústria. Aí você tem uma massa, que são clientes pequenos, que representam muito no país, são muitos agricultores. É a base da pirâmide ali. É a grande base numérica. Exatamente. E esse público, ele é atendido por revendas cooperativas. Então, no mundo agro é muito forte essa questão de cooperativas, principalmente no sul do país. Sim. Tem todo o país, obviamente, mas no sul é muito forte. Então, e aí sim, nesse aspecto, a gente tem acesso ao sellout, obviamente, que com LGPD a gente não tem informações de pessoas, óbvio. Sim. Mas a gente consegue saber por perfil, né, anonimizado, como que está esse perfil de compra. Então, no agro funciona assim. Que bacana. E vocês, quando vocês... a revenda, ela é uma espécie de distribuidor teu. Isso. Ela é um distribuidor, que você deve ter portes, né? Pequenos, médios, grandes. E aí, para você ter uma revenda, por exemplo, abrir uma revenda nova, é uma premissa ele compartilhar dados com você, do sellout dele? Pode ser que sim, pode ser que não é obrigatório. As grandes do agro, elas têm os programas, então é meio que um ganha-ganha. Se você fizer essa parceria e apresentar os dados do sellout, mas aí, dado do sellout somente da minha marca, né? Obviamente, a gente te dá outros ganhos, enfim, mas funciona assim, mas nenhuma é obrigada. É que, obviamente, por essa relação de ganha-ganha, a gente consegue ter bastante. Ele me provocou um momento polêmico. Eita. Wilson gosta. Momento polêmica. Seguinte, uma das coisas que a gente mais escuta talvez por pessoas que não tenham conhecimento enraizado ou profundo
de como o agro se comporta, sobre precificação de commodities. Então, o que a gente escuta é, abre aspas, como diria o saudoso Roberto Avalone, não é possível a gente fazer precificação com valor em commodities, fecha aspas. Esta afirmação é verdade ou mentira? Fato ou fake? Fato ou fake? Conta aí para nós. Bom, na parte de químicos de crop protection, a gente tem um leque muito grande ali. Tem produtos commodities, sim. Nesse daí a gente até consegue agregar valor, sim, mas são ajustes bem pequenos, bem pontuais que, como são commodities, gira bastante volume, acaba sendo um dinheiro bom. Mas dentro desse portfólio existe essa gama, né? Tem os commodities, mas tem os outros produtos que a gente tem altas margens e são... Mas nesse caso de commodity, eu acho que muito mais do que agregar valor, é muito mais como que a gente controla os nossos custos internos. E aí, o que eu tenho que ter muito claro de gatilhos para poder fazer ajustes rápidos e pontuais. Porque mesmo no agro, que a gente tem safras longas, são determinados momentos de compra durante o ano. Para determinada cultura, como você, por exemplo, citou, algodão, soja, milho, cada cultura dessa tem momentos específicos de compra. E durante esses momentos específicos, a gente precisa estar muito com os parâmetros. Então, câmbio tem que estar muito na ponta do lápis ali. A questão de frete internacional. Então, tudo isso a gente precisa estar bem dentro para qualquer ajuste que tiver de cenário econômico, a gente poder agir rápido, a nossa lista de preço mudar de um dia para o outro. Mas a parte, isso é uma coisa. Agora, a parte quando você agrega valor, ela vai muito mais no tete a tete com o cliente. O relacionamento com o cliente. Então, quando você está presente na ponta, está lá com o pé no barro, ouvindo as histórias e a dor do seu cliente, consegue, não é vender produto por vender produto, mas é vender a solução. É estar junto com o agricultor para você ajudar ele. Isso não tem parâmetro, você consegue agregar valor e consegue sim ter premium pricing, mesmo em casos commodity. Pô, isso aí dá um corte, hein? Muito legal. Em termos práticos, Girafa, assim, como é que pegando uma grande commodity, que pode ser a soja, o milho, o café, enfim. O café é uma boa, né? Que o café tá em alta agora. Cacau. Mas falando vamos ficar na semente, né? Proteína a gente fala, né, em outro momento, mas assim, você tem o preço dessa semente, enfim, na bolsa, né, sendo precificado ali em contratos futuros, né? Então, explica um pouco para a gente essa dinâmica, né, até de contrato futuro, como é que... Porque tem muito de expectativa nessa história de contrato futuro, mas você tem que fazer... você está fazendo uma precificação ali e está levando isso em consideração, e tem que aproveitar a janela da safra, da entre-safra, da tal da safrinha, enfim. Cada cultura tem, acho que a sua dinâmica própria, né? Como é que você leva tudo isso em consideração na hora de precificar, considerando que é uma commodity, né, que você tem um baseline de preço que está dado, e você tem que buscar, como você bem disse, olhar para dentro para você ter a captura da maior margem através de outras alavancas que não o preço propriamente dito, que está ali publicado, né? Que está igual para todo mundo, né? Excelente pergunta, porque isso é complexo. Não só para a indústria, mas na cabeça do cliente final, né? Agricultor, ele tem uma... Como é que ele pensa, assim? Porque ele pensa de forma simples, imagino eu. Mas explica pra gente, que isso é bem curioso. Ele precisa pensar de forma simples em um cenário muito complexo. Entendi. E caótico. Porque ele é o único setor que tem uma fábrica a céu aberto. Fábrica a céu aberto. Bacana, gente, hein? adorei. Conceito legal. Muito. E aí você tem parâmetros... Sujeito a tudo, né? Sim. De repente você está numa fábrica, a gente está numa sala, ambiente controlado, está com ar-condicionado, está tudo certinho. Ficou frio, aumenta calor. A gente tem esse controle, esse poder de ajustar o que ajustar. Agora, quando você vai para uma replantação de soja, de milho, de algodão, etc, você depende primeiro do solo, você depende da chuva, se vai chover ou não. E pensa numa planta que ela está de manhã
recebendo 8 graus, 10 graus. À tarde vai bater 30 graus. Como que você protege a sua planta? Você pega todo o seu dinheiro, né? O agricultor pega todo o dinheiro dele, investe em semente que está debaixo da terra, investe um monte de coisa química para poder tratar e proteger. Como que ele garante que essa planta cresça, dê o fruto que ele possa colher depois no tempo certo? A chuva tem que vir no tempo certo. Então, são vários fatores que isso eu estou falando da fábrica que ele tem. Fora disso, tem como que vai estar o preço lá na bolsa, lá das commodities de grão de vender. Então, a cabeça dele, ela está pensando em vários cenários. Porque, obviamente, que o preço de commodity que ele vende, quanto maior ele vender, maior ele ganha, isso é óbvio. Mas, além disso, você tem... Como que você opera essa fábrica a céu aberto? Você tem máquina, você tem pessoas que ficam doentes, que produtividade. A produtividade. Né? Então, assim, é um mundo muito louco lá na cabeça dele. E aí, então, assim, é como que ele pensa. O que ele pensa de maneira simples? Quanto menos risco eu tiver, melhor. Quanto mais calculado e planejado for, melhor para mim. Ah, mas você pode ganhar muito mais, mas pode ter um risco. Então, esse ganhar mais ou ganhar menos envolve riscos. E o que ele mais tem é risco, porque ele tem vários parâmetros ali a céu aberto. Então, quando a gente entra para vender o seu serviço, aí voltando um pouquinho na sua pergunta, que é como a gente vende um serviço para deixar ele um pouco mais estável, um pouco mais planejado, previsível nesse processo como um todo. Tá? E falando nesse segmento que você atua hoje, que é o Crop Protection, eu acho que envolve muito, talvez, diferente da semente, imagino, que tenha um cenário dado de preço da commodity e tudo mais, você tenha que olhar um consumo, o teu custo interno, né, para poder ganhar mais um pouquinho ali no final, sem depender tanto da precificação em si, do preço final, eu digo. Você trabalha com uma questão de vender o quão produtiva a tua planta vai ser, no caso do teu produto, né? E eu acho que aí você consegue se diferenciar um pouco mais, né? Vendendo um pouco mais de valor, porque se ele tem uma planta mais produtiva, ele tem mais densidade no final do dia de grãos e ele ganha mais porque ele vai ter mais grãos no fim, sendo produzidos por hectare, enfim, por hectare que fala. Então, você consegue vender um pouco mais isso, e não simplesmente, né, a semente propriamente dito, o custo da semente per se, mas é a qualidade de vida que ela vai ter até ele poder capturar isso para poder vender, né? Quanto mais semente eu tiver, quanto mais a comida que eu der para minha semente for boa, vamos falar assim de forma simples... Quanto mais eu tratar ela bem... Quanto mais eu tratar ela bem, né, dando bons insumos de crop protection para ela, melhor ela vai crescer e mais volume de semente eu vou ter para vender. Então, é uma venda de valor, num certo modo, hoje, o que você tem, né? Pode ter isso na manga. Acho que o grande X da questão de uma pessoa que está numa cadeira de price no agro é você primeiro saber o que você pode fazer, né? A estratégia. Isso é o value based, a estratégia de price value based. Então, vou te dar um exemplo de um produto que a Sumitomo tem, que é um hormônio para plantas e a gente usa muito em cana. Sem esse hormônio, a cana cresce normal, a pessoa colhe normal. Quando a gente aplica esse hormônio, o ROI, aí trabalhar com valor, né? O ROI desse produto, quando a gente aplica na cana, é coisa de 10, 15, 20 vezes. Caramba, porque a cana é interessante, assim, quando a cana cresce, é igual o ser humano, assim, que toma hormônio. Anabolizante. A cana fica bombada. É uma cana bombada. É uma cana bombada, é uma cana que tomou um suquinho, tomou um suco, né? Pedi pra Iá fazer um desenho desse pra colocar aqui no... A cana, assim, ó, é absurdo o tamanho que ela fica. Colocar uma cana do lado da outra, assim, perto até de um ser humano, assim, é absurdo. Ela fica muito mais grossa, isso dá muito mais açúcar, isso dá muito mais caldo lá para a usina, isso dá muito mais palha, dá biomassa. Fora que quando você usa um hormônio, ele é biológico, então a usina consegue entrar isso como crédito de carbono. Então olha que legal. Tudo isso você consegue colocar na conta no fim do dia, entendeu? Né? Isso é value based. Valor agregado. Que bacana isso. Mas por isso que a pessoa de price, ela precisa saber entender que existem essas técnicas, como premium, um Cost and Plus, que vai fazer parte dos commodities, um skimming.
Como é que eu vou fazer um skimming então, igual o iPhone, assim, nasce lá em cima e ao longo do tempo ele vem Skimming é caindo. a desnatação. Vai descamando o preço aí ao longo da vida do produto. É o iPhone. Agora, olha só que bacana que ele falou. Vou tentar fazer um resumo de algumas coisas que você falou aqui quando eu perguntei sobre a precificação de commodity. Você falou não é só a precificação do commodity em si, porque quando o produto é muito parecido, a gente se diferencia em outras coisas que também geram valor, como atendimento, enfim, alguns features, né, que uma marca diferencia da outra, né? E a gente tem agora, como a gente começou a conversa, né, vários dados à disposição, e a gente tem também, não muito menos recente, a inteligência artificial que ajuda a gente a trabalhar com predição. A minha pergunta é, nesse segmento onde o preço da commodity fala alto, você precisa se diferenciar para fazer a tua estratégia de preço através disso que você falou, presença no cliente, enfim, os atributos que você mencionou. Tem algum modelo preditivo que você já tenha desenvolvido que abrange isso tudo? Que você fala, puta, essa aqui eu tirei da cartola e tá ficando bacana? Só para um case, a vida como ela é, como diz o Fábio aí para o meu amigo, minha amiga, ver isso funcionando na prática, né? Não só no Plá. Vou dar um case, a vida como ela é. E vou conectar com pessoas. Boa. Quando a gente faz qualquer modelo, e eu já desenvolvi alguns modelos, tipo, por exemplo, tentar conectar todas essas frentes aí variáveis. Câmbio, clima, enfim, momento, cenário macroeconômico, preço de commodity, preço na... Aí você coloca tudo lá no modelo, super bonito, lá no Python bonitão da vida. Coloca lá a roda, aí você vai ver na sua base histórica quanto que esse modelo, ele tá bom ou não, né? A assertividade dele. E aí, de repente, ele tá com um índice assertivo até que ok, 80 e poucos %. Só que aí entra o lance de pessoas. Porque quando você pega esse modelo, por até melhor que ele esteja, e você vai para a prática, para o mundo da vida como ela é, a pessoa que vai implementar a equipe de vendas lá na ponta, às vezes ele confia mais no modelo dele, mental, do que no seu modelo. Meu modelo. Isso. Seu modelo. Você abre aquela baita planilha, esse é o meu modelo. Aí o vendedor fala, esse é o meu modelo. Esse é o meu. Esse e no papel é assim mesmo. É assim que eles gostam. Exatamente, esse é o meu modelo. Quando não é no guardanapo. Meu modelo. Não tá bom, tem mais aqui, ó. Esse tem mais modelo aqui. Então é um pouco do que eu falo, assim, o cara de price tem que saber dados, tem que saber o som. Tem que saber, tem que ouvir, acho que a gente caminha para isso. E é quando a gente olha o copo meio cheio, meio vazio. Falando do número de 58 do Brasil, quer dizer que tem muito pra gente evoluir, como país, perfeito. Como indústria. Mar de oportunidade. Exatamente, um mar de oportunidades. Só que não é só isso. Isso, uma pessoa de pricing, né, pensar somente nesse lado, ele vai alçar voos de galinha, ele vai começar e vai cair. Então, o que é mais importante é o pessoal de pricing entender pessoas. E aí, quando eu entendi isso na minha carreira, foi uma virada de chave muito grande. Que aí sim, você começa a entender não só a pessoa, sua interna, equipe de vendas, mas entender o seu cliente final. Quando você começa a estar mais próximo, aí sim a chave vira e aí você consegue trazer o time inteiro de vendas ou de marketing, etc., para dentro dessa jornada para comprar a ideia. Girafa, uma coisa que você comentou sobre até o teu case da cana, né, da produtividade da cana, como é que o time comercial, como é que você ajuda, usando esse exemplo, mas você pode dar qualquer outro, mas minha pergunta é no sentido de dar esse capability para o time comercial, para ele construir essa venda para o cliente sem ser complexa, né? No fim do dia, porque né, o agricultor que está ali comprando, você precisa ser simples, né? Mas para que você passe para o vendedor toda a mensagem dessa construção de valor, né, no preço, que está sendo ali transmitida através do preço, da questão do aumento da produtividade, de que lá no final do dia ele vai colher uma cana que vai dar muito mais dinheiro para ele. Por isso que o teu crop protection ele tem um preço diferenciado em relação a uma concorrência, enfim. Como é que essa passagem de capability para o time comercial vender esse valor que você acaba descobrindo ali através dos números? Como é que você constrói isso para que ele leve para o cliente final na ponta? E eu costumo brincar que a equipe de vendas no agronegócio era como se fosse médico.
porque realmente prescreve remédios para as plantas. Eles são técnicos, assim? Muito técnicos. São Agrônomos. vende agronomia. Tem que ser um agrônomo para ser vendedor do agro? Você tem que fazer receita, só vende com base em receita. É mesmo? É como o médico. A dose pra certinha. Semente tal, da prescrição ali. É prescrição. mesmo? Que legal. Em tal planta, você vai aplicar tanto de dose, que é o tamanho da sua área, não pode vender mais e menos. Então tem a parte fiscal no país que regula isso, ela é bem firme, ela é bem forte. Que interessante. A gente acha que o agro é... Mas não, é. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Interessante. E aí, assim, então tem esse lado técnico. Ele já se preocupa muito, eles já são técnicos nesse ponto. Quando a gente parte para essa venda de valor, existe um marketing suportando através de equipes técnicas, desenvolvimento de mercado. Aí são pessoas que também são agrônomos, mas se dedicaram muito a essa área mais técnica de dados, laudos, testes. E aí, quando você pega essa equipe do marketing, suportando a equipe de vendas, estando junto do cliente e fazendo testes nas áreas deles, aí sim, com dados e fatos, com base nas áreas plantadas. Então, basicamente áreas de comparação. Numa área eu vou, aplico o produto, depois eu colho e mensuro, vejo quanto que dá. E na outra eu não aplico nada. No final dessa safra eu vou lá e mostro para o cliente. Então você veja, para eu escalar essa venda, eu preciso de pelo menos uma safra, que no Brasil é 1 ano. E às vezes tem cliente que fala assim, não, eu só preciso pegar essas grandes companhias agrícolas, não, você tem que testar aqui, eu preciso validar durante 3 anos. Caramba. Para depois eu dar escala. Então, os ciclos no agro, para você fazer uma venda de valor, eles são muito grandes. E mesmo porque durante esse meio tempo, historicamente, as pragas elas ficam mais resistentes, né? Então, é um desafio muito grande de fazer a venda de valor, linkar com essa questão de pragas e também dentro dos clientes, os tempos que cada um leva para poder dar a escala. E assim, olhando como uma fã, né, do agro, de fora, né, olhando como toda a cadeia, né, e tendo trabalhado também numa empresa dentro do segmento de agro por muitos anos, que é a Suzano, né, que é uma empresa agro, eu fiquei, né, você fica mais apaixonada pelo agro, né, e respeito a toda a cadeia. E mesmo você falando dos ciclos longos, né, que realmente são, né, respeitando toda a questão de safra e tudo mais, como o Brasil é referência, né, em agro, em todos os sentidos, assim, claro que tem um destaque para uma parte mais de mecanização do campo, muita tecnologia que está no campo, né, mas uma cadeia, quando você olha a cadeia completa, né, como o Brasil é reconhecido em vários subsegmentos dentro do agro, né, então e eu acho que isso também se deve também, claro, que é um trabalho muito mais de back-office que não está sendo visto, né? Que pricing é um trabalho de bastidor, exatamente. Mas que também, de uma certa forma, tem que levar um crédito, né? Porque está ali inserido e fazendo todo isso acontecer, né? Contribuindo para que outras áreas dentro do agro brilhem também, né? E o agro é muito importante porque ele sustenta todo esse crescimento populacional. Sem isso que a gente está falando do agro, de desenvolver mais técnica, de dar mais grãos na mesma área. Isso é fundamental, porque as áreas que podem ser plantadas e cultivadas no mundo, elas não têm muito mais para onde crescer. Existe, claro que existe, mas não tanto quanto a taxa de crescimento populacional. Sim. Ou seja, o grande dilema é, se o agro não incorporar esse propósito, e aí a gente está falando de um propósito de vida, propósito daquele segmento, de gerar mais grãos por hectare, a gente não vai conseguir alimentar a população. Então vai chegar uma hora que vai ter muito mais do que já tem pessoas morrendo de fome. Você tem que ter um crescimento sustentável, né? A população crescendo, mas de uma maneira que você possa sustentar. Exato. Sim, mas é que essa curva, na verdade, ela é desproporcional. Desproporcional, exatamente. É que o Brasil é um grande celeiro, né? E tem no seu DNA o agro, claro, não pela dimensão territorial, porque você também tem terras no Brasil que são improdutivas, você não consegue produzir nada, né? Mas conseguem tirar outros tipos de cultura dali, mas
é um grande celeiro, né? Então, a gente tem esse privilégio no país Por também. isso que a China está fazendo investimento pesado aqui. E você olha, exato, você olha para a China, você tem um pedaço da China que você não planta nada ali, né? Que tem vários pedaços da China que são terras que gelo, né? No caso da Sibéria, enfim. Eu tenho um amigo que ele fala que a China quer ter o controle de tudo aquilo que é referente à produção de alimentos no mundo. Bobinha ela, né? Exatamente. Então, que eles já com essa preocupação do crescimento populacional em si, que não está sustentável atualmente. Vem se degradando por conta do negócio do clima, né? E tudo mais. Mas, fala uma coisa. A gente falou bastante de valor agregado e tudo mais, tal. Eu acredito que você deva ter desenvolvido ao longo do tempo, e principalmente pegando um segmento tão característico, né? Estratégias de preços distintas e com diferentes tipos de resultado. Então, fala aí uma que deu muito certo, uma que deu muito errado. Vixe. Então vamos lá. Se é que deu muito errado, né? Estou prejulgando aqui, mas enfim. Mas que deu certo, eu tenho certeza que tem exemplo. Acho que vamos falar de estratégias. Eu acho que esse que eu usei do hormônio da cana foi uma estratégia muito certa, muito boa. Que você falou do segmento que você analisou sem compra do churn, para mim, fantástico. Bacana. Muito legal. E eu, assim, voltando na do churn, essa pergunta, legal que a do churn, primeira coisa, é um número bom, né? Nossa, 13 milhões de dólares para nós aqui é muito dinheiro, né? Para uma empresa que vende bi, talvez não. Mas quando a gente foi dar escala, aí entra o lance lá de pessoas. Não, peraí. Não, na minha área não. Então acho que é muito desse embate, assim. São bons exemplos, mas demonstram o quão distante ou o quão longa tem que ser essa jornada de convencimento de dados. É o desafio cultural, né? É o desafio cultural. E o cultura é pessoas, e isso vai ter em todo lugar. Mas, por exemplo, o da cana, esse hormônio para cana, também vai para soja, é um bom exemplo. E quando a gente lança esses produtos, obviamente que a gente faz todos os testes antes e análises. E a gente sabe se que o produto vai ser bom. E quando a gente encontra esse cenário, acho que o maior desafio, Wilson, não é o quanto que eu consigo colocar de premium price, talvez. É o quanto que eu consigo dar escala nisso. Hoje no agro, estou falando do agro, tá? Porque justamente o desafio para uma pessoa que senta numa cadeira de Price Revenue Management é quão rápido eu consigo retornar esse valor investido para poder desenvolver esse Qual produto. ROI? Qual é o ROI disso? Em quanto tempo? Se você pegar no agro que você tem safra, você precisa testar, etc., é muito tempo. E hoje tem as grandes companhias que investem 5%, 10% da sua venda anual em pesquisa e desenvolvimento. Então, eu estou falando aqui de uma maneira geral, tá? Todas as do agro, nenhuma empresa específica. Mas essa é a média, é muito dinheiro. Porque, realmente, assim, a gente precisa acelerar esses desenvolvimentos. E quando a gente desenvolve, acha o molho do pirim-pim-pim, existe um outro momento que é regulação nos países. E no Brasil é muito complexo. Para você colocar um novo produto, uma nova molécula no país, tem que passar por vários órgãos que às vezes demora 5, 10, 15 anos. Então imagina você colocar isso num ROI esse tempo todo. Então acho que talvez exemplo que eu possa colocar aqui de não foi tão bom, não é nem tanto por uma questão de pricing, tá? Mas mais por uma questão de se frustrar, de não conseguir colocar isso no mercado tão rápido para poder dar essa escala mais rápido para poder fazer esse retorno sobre investimento. Por conta desse tipo de burocracia? Sim. Caramba, tiro no pé. Mas faz parte do jogo, né? Então a gente tem que saber, aceitar, entender como é que funciona no país e existe propósitos e motivos para isso. Então é assim que a gente tem que seguir. Tem uma Anvisa do agro, é isso? Como é que chama a Anvisa do agro? Vixe, tem mapa... Tem o mapa, tem o próprio IBAMA, tem uma série de órgãos aí que regulamentam tudo isso. As práticas. Qual o tempo médio de aprovação entre você fazer um desenvolvimento e estar com esse cara vendendo em regime já? É mais de 10 anos. Caramba, velho. Você tem sempre que trabalhar a longo prazo? Tem casos que são exceções, que elas conseguem ser aprovadas ali em talvez 2, 3, 4 anos, mas são exceções.
Mesmo 4 anos é bem longo, né? Cara, olha que absurdo, velho. Que absurdo. E agora, de que maneira você acha que a bola da vez, né? A inteligência artificial, os modelos preditivos e tal, estão ajudando, não digo nem no lançamento, porque o lançamento a gente viu que a gente depende de órgãos governamentais, enfim, né? Mas na criação de novos produtos, né? De que maneira isso está acelerando esse processo para que você possa ter um pipeline de desenvolvimento de produtos inovadores e tudo mais. Nesse ponto, a IA, ela tem que existir. E aí, sim, ela já existe no agro, nessa parte de desenvolvimento de novas moléculas há alguns anos. Então, para você bolar novas moléculas, você precisa recombinar os DNAs e tal, tudo mais, para você poder achar uma melhor forma de colocar as moléculas, os átomos ali. Então, uma IA, ela consegue fazer essa permutação de troca de componentes, troca de átomos e DNAs e tudo mais, de uma maneira muito mais rápido, e ela consegue te dar assim, ó, essas novas moléculas daqui têm alta chance de dar certo. Ela faz a permutação e a probabilidade da combinação. De dar certo. E aí, então, só que isso antigamente, para você chegar em propostas em moléculas boas, com alta probabilidade, era algo assim de muito tempo, anos. Hoje ela consegue fazer isso um estalar de dedos. E é só que aí isso é parte do processo, porque aí depois começa, beleza. Quais são os primeiros testes que são feitos? Se isso vai matar a abelha ou não, por exemplo. Que a gente não pode lançar nenhum produto químico que tenha algum impacto com abelhas. Então aí você vai vendo várias moléculas no ser humano, se isso ter contato com o ser humano, qual que é o risco? Na pele, ou seja, ingerir, no olho. Daí você começa a desenvolver para depois falar assim, beleza, agora eu vou testar na planta. Como que a planta reage? Então são várias etapas, mas essas etapas ainda não tem IA, porque você precisa testar. Esse modelo ele te dá uma alta probabilidade, mas alta probabilidade só tem um 100% de certeza com os testes. Aí entra a parte dos testes. Mas para mim, assim, nessa parte a IA ela deu um avanço muito grande. Contanto que você vê hoje no agro, várias empresas elas estão lançando todo ano você vê cada vez novas moléculas sendo solicitadas pelas empresas para os órgãos MAPA, IBAMA, Anvisa, etc. Então, porque o número cresceu bastante. Aumentou o volume porque reduziu o tempo de desenvolvimento por conta da tecnologia. Realmente, falar de agro, pelo menos para mim, é muito... eu gosto muito do segmento, mas infelizmente temos tempo. A gente não tem um ciclo aqui como do agro, entendeu? É um ciclo ligeiramente mais curto. É um pouco mais curto, então a gente... Poxa, queria muito agradecer você, Girafa. Vamos fazer a última pergunta para ele. Última pergunta, pera. Última pergunta. Você tem que olhar para essa lente aqui e dê um conselho para os nossos pricers do agro que estão se sentindo sozinhos nesse momento. Não mais sozinhos, né? Agora... Não mais sozinhos, porque agora existe o Girafa para poder fazer benchmarks, inclusive, se você quiser saber um pouco mais. Mas que conselho você daria aí para os nossos colegas, os pricers de agro, independente de que segmento do agro eles estejam aí falando de precificação, para que eles, enfim, né, possam de repente aplicar segunda-feira no trabalho, que tenha sido uma boa prática para você e que deu certo? Talvez então a boa prática, na verdade nem boa prática, eu iria comentar para vocês que o pricing ele é propósito de vida. Quem entra no agro apaixona-se pelo agro. Meu garoto. Então vocês têm uma grande missão do pricing no agro de cada vez mais dar escala e promover essa cultura do pricing que não é fácil. A gente sabe, existem várias barreiras, mas a gente tem um mar de oportunidades. E o Brasil, ele é celeiro do mundo. Então, quando vocês assumirem essa missão na cadeira de pricing de vocês, entendam que o propósito de vocês é muito maior. Então, o mundo, conta muito com vocês. Agarrem essa chance, essa oportunidade. Vão firme, nunca parem, porque esse legado, ele tem que ser colocado no Brasil. E aqui está o berço do mundo. Obrigado. Que bonito!
Girafa para deputado federal. É isso Eita, aí. lasqueira. Muito legal. Muito bem. Muito obrigada, Girafa, de novo. O que o nosso amigo ou nossa amiga tem que fazer? Tem que curtir, compartilhar, né? Contar pros coleguinhas aí que a gente existe, espalhar o nosso conteúdo para que ele chegue em mais pessoas e para que a gente continue trazendo pessoas fantásticas assim como o Girafa para aprender muito. E hoje a gente falou de pricing no agro. Então, fica a dica. Hashtag sigam Girafa, porque É isso aí. Girafa entende muito, ele entende muito de precificação, dados, tal, um cara super acessível, cria nossa. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com ele e com a gente aqui também, porque não? Nossas mídias sociais estão aqui embaixo. E Girafa, muito obrigado, meu velho. Obrigado, Som. Obrigado pelo Obrigada, convite. Girafa. Obrigada. E muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Valeu.